Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores. Eu sou a Mariana do UOL e estamos no ar com mais um Stories na TV. E hoje a gente está com a presença aqui do Dr. Caio Dias, que é médico psiquiatra, e vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? Não? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre isso. E ele vai se apresentar aqui também. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, o pessoal que está de casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Já sou figurinha cativa aqui do programa. Acho que já é a 4ª participação nossa. Eu sou psiquiatra, tenho pós-graduação em medicina do esporte, me especializei na parte de hipertrofia, emagrecimento, qualidade de vida, reposição hormonal. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre esse tema que está muito em alta hoje em dia, mas que já existe há muito tempo, né? Assim, a gente já acompanha no consultório há bastante tempo, que é a síndrome de burnout ou de esgotamento profissional. E a gente pensou nesse tema justamente por estar no mês de julho, né, no mês de férias, que normalmente a gente tira para descansar. E a gente resolveu fazer esse link aí entre a parte profissional de cansaço mesmo, né, de sobrecarga, e férias, descanso. E o que seriam esses sintomas normalmente que as pessoas aí de casa também podem estar querendo saber sobre o que é essa síndrome, né? E como tem esses sintomas, como aparecem esses sintomas? A síndrome de burnout ou de esgotamento profissional é um síndrome que pode ocorrer em várias profissões, né? Tem algumas mais específicas, mas que estão mais propensas, mas que, de forma geral, é aquela pessoa que está num ritmo de trabalho muito intenso, trabalhando, e não consegue descansar, não consegue relaxar, ter um momento de lazer. E, aos poucos, aquela sobrecarga vai se somando, e a pessoa, aos poucos, vai perdendo o prazer de trabalhar, vai perdendo a disposição de ir para o trabalho, até, às vezes, no dia a dia mesmo em casa. Você trabalha de segunda a sexta, chega no domingo, já começa a pensar no seu trabalho, você já vai ficando ali ansioso, irritado, já vai dando aquela desmotivada. E é uma coisa que vai se instalando gradualmente e que, se a gente não tomar cuidado, pode comprometer de forma assim, bem significativa a qualidade de vida, até mesmo o desempenho profissional da pessoa. E o que fazer, então, para que isso não venha a se manifestar nas pessoas hoje em dia? Que é bem difícil, né? Nessa sociedade que a gente vive atual, né, no nosso ritmo de vida, que é tudo muito... A gente tem muita cobrança, tudo tem que ser muito rápido, tem muita preocupação, e a gente quer sempre produzir cada vez mais. A questão de produtividade, tem que fazer mais, tem que entregar mais. E muitas vezes a gente não percebe que está nesse ritmo tão intenso de cobrança, nesse ritmo tão acelerado de trabalho, e quando vai perceber já está tendo um prejuízo, né? Muitas vezes a gente percebe por algum feedback, algum comentário do parceiro, de um colega de trabalho. E a principal medida terapêutica, né, para melhorar isso daí, é dar uma desacelerada. Tentar, na medida do possível, se cobrar um pouco menos, conseguir descansar um pouquinho mais, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, às vezes dividir ali a função com alguém, é a principal medida. E teria algum medicamento? Como é que trabalha essa parte? Não existe um medicamento específico, né, para essa condição. É mais a questão de ajustar a rotina. Muitas vezes a pessoa, quando está num burnout, pode ter associado um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. E aí, quando tem essa associação, a gente pode sim medicar pensando nessas condições e não na síndrome de burnout em si. E agora nas férias, o que você indica? Assim, tem, por exemplo, criar os filhos, né? Tem os pais que querem fazer alguma coisa e aí também estão de férias porque acaba que os filhos não estão indo para a escola. O que você poderia falar um pouquinho para esses papais e mamães? A gente pensou nesse tema, né, justamente por estar no mês de julho, mês de férias da criançada, adolescente. Até eu estou de férias também de um dos trabalhos. Então, assim, da mesma forma que a gente se dedica no trabalho e quer fazer as coisas da melhor forma possível, a gente também tem que priorizar o nosso momento de descanso, o nosso lazer.
que é algo também muito importante para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que desligar mesmo. Durante as férias ou mesmo no período normal de trabalho, você está no final de semana ali, deixa o celular um pouco de lado, dá uma desconectada do trabalho, fica presente ali naquele momento, aproveita a família, os filhos, os pais, os cachorros, os gatos, para dar mesmo uma desconectada para a gente conseguir dar uma desacelerada e aproveitar, relaxar, até porque a vida não gira em torno só do trabalho, né? E o que você acha sobre a questão das mídias sociais, na internet, celular? O que impacta hoje, por exemplo, nessa síndrome de burnout? Eu digo não só na síndrome de burnout por si só, mas a questão de rede social, de internet, faz com que a gente fique muito conectado ao mundo virtual. A gente fica preso ali e a gente desconecta do mundo presencial, ali, daquele momento que está acontecendo ali. Então, você não se conecta com pessoas que estão ali ao seu lado, que estão verdadeiramente com você, e se conecta de uma forma virtual. Muitas vezes, até mesmo quando a gente vai para um restaurante e vê numa mesa, às vezes, 4, 5 pessoas, mas elas não estão conversando entre si. Está cada um ali no seu celular, conversando com uma pessoa que está longe, que não tem nada a ver com aquele contexto, e você não está verdadeiramente presente. Muitas vezes, a gente faz várias atividades, vive vários momentos, mas só com o corpo presente, sem estar realmente presente naquele momento, sem realmente sentir tudo que está acontecendo. E, por exemplo, na parte fisiológica e cerebral, o que acontece com essas pessoas quando estão muito no celular? Que até assim, os médicos dizem, não pode ficar muito em tela porque prejudica a cognição da criança ou do adolescente ou até mesmo do adulto. Antes da parte cerebral em si, a gente, como médico, recomenda passar o mínimo de tempo possível em telas, falando mais especificamente de crianças ou de adolescentes, porque a criança e o adolescente ainda está numa fase de desenvolvimento, de aprendizado, de descobertas. Então, quando ela passa muito tempo na tela, ela deixa de fazer outras atividades importantes, como atividade física, estar interagindo com os pais, praticando um esporte, uma atividade física. Então, muitas vezes, deixa de fazer outras coisas para ficar só naquilo. E nada em excesso é bom, né? A gente tem que saber equilibrar tudo. E quando a gente fala na parte neuronal, é até engraçado, as redes sociais, os joguinhos de celular, de computador, eles têm toda uma ciência por trás e eles ativam áreas do cérebro que são responsáveis em liberar a dopamina, que é um neurotransmissor, é uma substância que a gente tem no cérebro que está relacionado com o prazer. Então, essa dopamina, essa substância, em algumas áreas específicas do cérebro, libera uma sensação de prazer, que a gente tem naturalmente quando faz algo que gosta. Então, esses jogos eles são desenvolvidos para estimular essas áreas, para dar mais essa sensação de prazer, causando meio que uma dependência, sempre querendo mais e mais. Às vezes a gente pega tá aqui no celular, no Instagram, e você vai passando de forma automática, sem nem, às vezes, estar mesmo prestando atenção ali, só quando vai ver, passou 1 hora, 2 horas você no telefone. E o tempo parece que passou num piscar de olhos. Coisas bestas, né? E sem ser coisas que realmente vá influenciar em alguma coisa na nossa vida. Eu mesmo já passei, né? Quando eu vou fazer alguma coisa antes, me arrumar, vou só dar uma olhadinha no Instagram. Aí vou lá olhar. Quando eu vejo, meu Deus, pulou 30 minutos. Passou rapidinho e a gente nem percebe. É muito rápido. E já que a gente está voltando aqui nesse tema de burnout, a gente está tendo um filme que está bastante visualizado, não só por criança, mas por adolescentes e por adultos também, que está bem alta, que é o Divertidamente 2. Já teve o 1 e agora é o 2. Você já assistiu esse filme, Divertidamente? Achei bem bacana esse gancho do programa, que à primeira vista, a gente pode achar que é um filme infantil, mas, na verdade, é algo para todas as idades. E é um filme, não assisti o 2 ainda, já assisti o 1, que é muito bacana. Já estou doido para assistir o 2 também. E é algo, na verdade, complexo e interessante para a gente refletir sobre a gente mesmo, sobre nossas emoções. Né? O filme aborda sobre as principais emoções, os sentimentos que a gente tem, que são vários, e ajuda, falando do 1, né? Ajuda como a gente tentar lidar melhor com esses sentimentos. Até falando da minha prática dentro da psiquiatria, eu recebo muito paciente com queixas de ansiedade e que quer melhorar essa ansiedade. E na psiquiatria a gente costuma falar que, assim, é normal a gente ter sentimentos, a gente ter emoções, a gente tem que sentir, não tem como não sentir, senão seria um robô.
E a gente avalia dentro da psiquiatria se o paciente está tendo algum tipo de disfunção, algum tipo de prejuízo. Porque é normal ficar, se amanhã tem um encontro, amanhã tem uma entrevista de emprego, tem algo importante para fazer, é normal eu ficar um pouco mais ansioso para me preparar melhor para aquele momento. O que não é legal é quando essa ansiedade passa a ser mais exacerbada, mais intensificada e passa a atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso funcionamento. Aí sim vale a pena a gente intervir. Mas esse gerenciamento... Talvez seja até a questão da disfunção que você está falando, assim, tipo, tudo que seja exageradamente já não é normal, né? Acho que talvez uma pessoa que viva só alegre o tempo todo também já não é normal, porque nem existe, né? Não tem como. E se você ficar alegre o tempo todo, aquela alegria passa a ser algo banal, algo corriqueiro. Então vai deixar de ter aquela parte positiva. O normal de qualquer pessoa é dar aquela oscilada. Um dia a gente acorda bem, um dia a gente acorda mal, um dia está mais feliz, um dia está mais triste e vai tendo uma oscilada dentro da normalidade. Nada exagerado para cima ou para baixo é bom. Até a questão também dos acertos e dos erros, né? Porque também você só pode acertar em alguma coisa se você primeiro errar, né? Se você não errar em algo, você não consegue, dificilmente vai conseguir acertar, porque você não vai saber o que é o erro. Na verdade, essa questão de erro e de acerto depende muito da forma como a gente interpreta, é algo muito relativo. Porque eu posso ter um objetivo, uma meta, e eu tentei bater aquela meta, posso não ter conseguido. Então, talvez foi um erro, não conseguir bater a meta, mas eu também posso ter acertado em alguma coisa, eu também posso ter aprendido naquele processo, naquela tentativa de bater aquela meta. Então, na verdade, tudo a gente, dependendo da forma que vê, pode ver como um acerto, pode ver como um aprendizado. Mas, por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a andar, ela só vai saber se ela cair. Faz parte do processo. Se ela estiver lá, ela não consegue andar de uma vez ou correr de uma vez se ela não cair primeiro. Sim. Esse erro, essa queda, muitas vezes faz parte do processo e é algo fundamental mesmo para o aprendizado. A gente está dando exemplo de criança que está aprendendo ali a engatear, a andar, que vai cair, é normal, mas depois ele vai levantar e vai aprender a andar. E o contexto é muito importante, né? As pessoas que estão ao redor. Porque se uma criança está tentando andar e cai no chão, a mãe ou a avó fala, cuidado, você vai se machucar, é perigoso, isso vai reforçar a criança a não tentar. E o correto seria fazer o contrário. Poxa, você caiu, mas não tem problema, levanta, tenta de novo, você é forte, você vai aprender. Difícil é quando você é mãe. Por exemplo, eu no meu caso, meu Jesus, quando eu estou olhando o Pietro, meu filho, que ele está fazendo alguma coisa, eu olho assim, meu Deus, ele vai fazer isso. Não. Aí o Pietro, não faz isso, senão... Aí quando ele começa a chorar porque aconteceu alguma coisa que eu disse para ele não fazer, aí o choro começa, aí eu começo quase a chorar também, mas eu deixo para lá, né? Tipo, para ele não ver que eu tô também 100% desse jeito. Mas a gente tem que ver como algo muito importante pro aprendizado. E a gente, como pai, como orientador, como tutor, a gente tem que saber que, às vezes, é um mal necessário no processo de aprendizado. Até mesmo dentro da psiquiatria, muitos remédios usados no tratamento de depressão, de ansiedade, às vezes, no começo do tratamento, o paciente pode ter uma piora dos sintomas. Mas é algo que a gente explica. No começo pode acontecer isso, você pode piorar, mas é algo que vai passar, que é algo que, infelizmente, faz parte do processo para a sua melhoria. Falou em medicação, até me veio uma pergunta que muita gente também já me perguntou, conversando sobre esse tema. É verdade que na psiquiatria você, tipo, não tem como saber a medicação, mas fica testando? Ainda essa semana na academia, uma moça chegou para mim perguntando, afirmando, né? Dizendo assim, mas os psiquiatras normalmente eles têm a mania de ficar testando os medicamentos na gente até que dê um certo. Na verdade, não existe um tratamento certo ou uma receita de bolo. Cada pessoa é diferente, o organismo de cada um é diferente. E, por exemplo, existem 10 antidepressivos. O A, o B, o C e o D, cada um tem a sua particularidade, cada um age de uma forma diferente, mas que todos servem para a depressão.
Então, às vezes, eu passo para o João o remédio A e ele se dá muito bem. Ou logo de cara a gente já acerta. Às vezes eu passo para o Antônio o mesmo remédio A, mas o Antônio é diferente do João. Então, ele pode não se dar bem com aquela medicação, a gente vai ter que tirar o A e passar o B. Então, assim, muitas vezes é um processo de tentativa e erro, mas sempre tudo baseado com estudos, com a literatura médica, para aumentar a chance de acerto. E a pergunta que não quer calar. Psiquiatra é para os loucos? Vou responder com uma pergunta. Quem é normal? Eu Ou não o sou, que não. é normal? Depende, né? O parâmetro para quem é normal, o que é normal para mim, às vezes não é para você que está aí. Ou vice-versa. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. A gente até em off, nos bastidores, já conversou sobre. E, na verdade, o normal, pela nossa sociedade, é algo que é mais comum, mais corriqueiro, que mais facilmente a gente vê. Mas que não necessariamente aquilo é normal. Eu posso ter uma mania, algo que eu gosto de fazer, que para mim é normal, que está no meu dia a dia, mas para outra pessoa pode não ser. Também tem a questão da criação, né? A cultura, desde pequeno, às vezes, até a própria religião também, que ela influencia também na questão da cultura e no que é certo e no que é errado para a gente, né? Uma coisa pode ser normal em determinado contexto, em determinada religião, e já em outra pode não ser aceito, pode ser errado. Isso varia muito de cada contexto. Mas voltando para a parte psiquiátrica, você tem que ser funcional, você tem que ter saúde, tem que ter qualidade de vida, sua vida tem que funcionar. Se aquilo está te fazendo bem, não está te prejudicando, não está prejudicando as pessoas ao seu redor. É bem verdade, gente. Para vocês verem a importância de um psiquiatra ou até um psicólogo também. Porque o psicólogo vai conversar bastante com você, às vezes vai chegar a saber, por exemplo, determinado problema que você tem, a raiz daquele seu problema. Muitas coisas que, tipo, às vezes a gente pensa que não precisa, mas a gente sim precisa, né? Principalmente hoje em dia, como a gente estava conversando nessa questão da era digital, de muitos trabalhos que às vezes uma pessoa ela não trabalha só numa coisa, trabalha em várias coisas ao mesmo tempo. É tipo o pai do Cris. O pai do Cris tem vários empregos e às vezes para tipo sustentar a família precisa de vários empregos para poder tá beneficiando a família ou mesmo a sua casa, a você mesmo, né? Então, isso também gera, eu acho que meio que uma cobrança em cima das pessoas hoje em dia, da sociedade em si, né? Sim, é bem isso. Cada vez mais a gente se pressiona, se cobra para estar fazendo muita coisa e assumindo muitas responsabilidades. Sendo que muitas vezes a gente não precisa assumir tantas responsabilidades, a gente pode dividir com outra pessoa aquele fardo. Isso é verdade, gente. Eu até estou aqui no programa com vocês e estou falando aqui um pouquinho, vou até dizer assim, estou quase sendo uma paciente de psiquiatria ou psicólogo hoje, de terapia, né? Porque eu também me sinto assim. Estou realmente falando para vocês aqui como uma pessoa que você deve se identificar também aí em casa. Eu estou praticamente assim sobrecarregada com 1001 função. Eu sou mãe, eu trabalho, trabalho no Instagram, aqui na TV, sou publicitária, fisioterapeuta, enfim, são vários, como é que eu posso falar, trabalhos ao mesmo tempo. Fora a questão de dona de casa, questão de ser mãe de pets, que eu tenho 12. Então, imagina aí a sobrecarga que uma pessoa normal, tipo eu, que quero ser a Mulher Maravilha, e eu não posso, né? Então, chega um ponto que a gente fica sobrecarregada. Eu tô aqui sendo a Mariana paciente para vocês aí. Quem se identificar comigo, vai lá no meu Instagram, no meu direct e manda uma mensagenzinha para mim. Já está aqui nos caracteres, vai passar para vocês, para a gente bater um papo sobre isso, bem bacana. Que aí eu posso também, quem sabe, ajudar vocês, né? Mostrando como que, a Mariana aqui também é uma pessoa normal. E não é aquela pessoa só do Instagram que vocês entram lá, vê um monte de fotos de treino, fotos bonitas e tudo mais, e é tudo 100% daquele jeito. E não é. Às vezes, muitas vezes, eu deixo de postar stories porque eu não estou 100% bem ou não estou com tempo para fazer aquilo lá, de mostrar sempre a minha rotina, porque sempre me cobram.
Às vezes, tipo, eu recebo direct, cadê o Pietro? Cadê teus animais? Você não está mais treinando? Você não tá... Não, gente, não é isso. Eu faço todas essas coisas. Só que, às vezes, durante o dia, é tão corrido que não dá para fazer. Às vezes, de verdade, não dá nem para você gravar um stories de 30 segundos ou 1 minuto, 10 segundos, enfim, que seja. Então, é bem isso. E eu até costumo dizer que eu não era tão ligada assim à questão de terapia, mas hoje eu posso dizer que é uma coisa importante para a gente mesmo como pessoa, para melhorar em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque se eu não estiver bem comigo mesma, né, a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que você vai cuidar das outras pessoas ou das outras coisas? Não tem como. Não existe. Primeiro você tem que se cuidar. Teve uma época agora, por exemplo, que nem, por exemplo, uma unha eu podia fazer. Você não ter tempo de fazer uma unha. E aí eu passava, digamos, com meu filho, eu passava as horas com ele e não conseguia ter qualidade com ele. Eu tinha horas, mas não tinha qualidade. E o que adiantava, tipo, eu ter várias horas do dia, mas não ter a qualidade que eu precisava, né? Até hoje, antes de sair de casa, eu estava bem, assim, pensativa no sentido de ter tido um tempo com meu filho, mas eu tive qualidade. Durante vários dias que eu tive umas obras em casa e tudo mais, eu não tive essa qualidade. Eu estava tendo umas horas, mas não tinha essa qualidade. Hoje eu passei 2 horas com ele depois que ele acordou, eu botei um som na sala, comecei a brincar com ele, mas brincar de verdade, sem tela. Porque o que eu estava fazendo às vezes era colocando a galinha pintadinha, que era o que ele mais gostava, e aí começava a brincar com ele na cama, deitada. Por quê? Porque o cansaço estava me sobrecarregando. E hoje não. Hoje eu brinquei verdadeiramente com ele. Peguei os brinquedos, desenhei, peguei os bloquinhos que ele gosta, para quem me conhece, né? Ele é autista. E quem não me conhece vai estar sabendo. Eu tenho um filho que é de 2 anos e meio, ele é autista. E ele gosta bastante de brincar com bloquinhos de coisas que... seja para organizar, ou organizar de cores, ou colocar encaixes, né? Ele gosta bastante. Então, hoje eu brinquei bastante com ele, né? Com esse tipo de brinquedo que ele gosta. E eu via ele rindo, como fazia muito tempo que eu não via. E eu vi, hoje, de novo, a importância da qualidade que eu preciso ter, né? Então, tipo, não ter que ficar a gente se cobrando com muitas outras coisas, deixando realmente o que é importante passar. E eu acho que, por exemplo, essas horas que a gente passa com os nossos filhos, com os nossos animais, enfim, são muito importantes para a gente, né? E a gente ter essa qualidade, não ter quantidade. Porque não adianta você ter um monte de horas, passar lá e não realmente não estar... como é que eu posso dizer, tipo, aproveitando da forma que realmente é para ser aproveitado. Você concorda com isso? Sim, concordo sim. Muita gente chega no teu consultório falando isso? É justamente isso que a gente fala sobre a questão de estar presente no momento e ter esse tempo de qualidade. Seja para você mesmo, seja para a sua família, para o seu animal, para a sua atividade física. De você conseguir desligar um pouco do mundo exterior, daquilo que está acontecendo ao seu redor, das outras coisas, e focar em você, para realmente ter essa qualidade. Muitas vezes é melhor 1 hora de algo com realmente qualidade do que 2, 3 horas sem tanta qualidade, estar só com o corpo presente. É até engraçado, porque agora, esse programa de hoje, gente, eu posso dizer para vocês que eu estou de verdade como uma paciente, falando para vocês que estão aqui em casa. Eu terminei de falar isso tudo aqui, agora que eu falei, parece que assim foi eu respirei agora, assim, ó. Tá Desse jeito, de verdade. Psicoterapia com na o pessoal televisão, em casa. com vocês aí, ó. Tá vendo? Então,
pode mandar lá um direct para mim, que eu tenho certeza absoluta que quando eu ver que foi relacionado a esse programa, eu vou responder. Porque muita gente fica assim, mas você não responde os directs. Realmente, eu demoro para responder. Muitas vezes passa batido, porque é muita mensagem. Mas eu estou dizendo para vocês e prometendo que se for relacionado a esse programa, a esse tema, e eu ver lá que foi sobre isso, eu vou responder cada um de vocês. Eu gosto muito dessa parte, essa parte comportamental, de autoaperfeiçoamento, autoajuda. Eu já fiz cursos, leio bastante sobre isso. E um dos últimos cursos que eu fiz, e livros também que eu li, fala muito sobre algo muito importante pra gente, algo simples, mas muitas vezes difícil de fazer e que faz uma diferença enorme no nosso dia a dia, na nossa vida, que é pedir ajuda. Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente quer ter muitas responsabilidades, mas tudo isso tem um peso. E às vezes tem alguém ali do seu lado que pode te ajudar. Você tem que demonstrar alguma fragilidade, se abrir um pouco para pedir ajuda. Não estou suportando aquilo ali sozinho, eu preciso que você me ajude. Mas isso, além de libertador, ajuda. Muitas vezes tem alguém ou outras pessoas que estão ali com você do seu lado para te dar aquele suporte. Eu estava até vendo na internet, antes de vir para cá, e apareceu lá para mim assim, quando eu vi assim, sugestão de tema. Aí tinha lá, né, CVV, Centro de Valorização à Vida, 188. O número do telefone, 188. Ele não é só para a parte de depressão, não, gente, viu? Ou burnout, ele é também para ansiedade, para várias coisas, assim, vários sentimentos. Se você tiver com algum sentimento, assim, ruim, por exemplo, você pode ligar que vão ter pessoas lá esperando do outro lado para falar, conversar com você. Então, é bem legal. Eu acho que é até importante a gente divulgar esse número 188, Centro de Valorização à Vida. Porque aí você também pode ter um amigo, pode ter alguém da sua família. E aí não quer, por exemplo, conversar com pessoas que são do seu convívio porque tem vergonha, porque não quer expor, por exemplo, algo da sua vida. E aí você vai e liga e tem alguém do outro lado que não vai saber quem é você, não vai saber nada da sua vida, mas você vai poder estar desabafando ou falando sobre as coisas que você tem necessidade de falar. Eu achei bem legal. Várias séries no Netflix, elas têm lá, no final dos episódios, ou no final das séries, né? Mas sempre, normalmente, é no final do episódio. Aparece quando é relacionado a esses temas, né? Tipo, de suicídio, depressão, né? Tipo, esses temas mais abrangentes que às vezes a gente não pode estar falando aqui, né? Porque vai também para a plataforma e na plataforma eles derrubam. Então a gente não pode estar falando, mas eu acho que vocês já devem ter um pouquinho de noção. Sempre tem no final o site que você pode estar lá entrando e como se fosse um CVV daqui, né? E já que a gente está falando aqui sobre todos esses assuntos que são bem como é que eu posso falar? Não posso dizer que sejam temas felizes, né? São temas meio tristes. Então, eu vou deixar aqui para vocês ficarem um pouquinho em paz, com um momento de relaxamento. E para já a gente voltar de novo a debater sobre esse tema, que a gente tem um minutinho do Momento Glorinha. Vai lá, Glorinha, fica contigo agora. Mentora Glória, aqui no Momento Glorinha no Stories na TV. Já deixo aquele meu abraço carinhoso para quem está no estúdio e também para você que está em casa. Você sabia que você pode ser qualquer coisa que você quiser? Quando eu falo isso, vem logo assim uma imensidão de possibilidades à sua frente, de coisas grandiosas, mas isso começa com algo pequeno do teu dia a dia. Quero te propor que só por hoje você vai ser gentil, só por hoje você não vai reclamar. Você está fazendo uma escolha de melhorar o seu dia e isso já vai fazer diferença. Esse é um dos princípios do Reiki, uma das terapias que nós aplicamos aqui no Centro Holístico Senti e que você precisa conhecer. Segue a gente aqui no Instagram e também chama no WhatsApp para agendar a sua sessão. Voltando aqui ao momento, depois do momento Glorinha, um momento de descontração. Essa é a verdade, que a gente estava aqui nos bastidores. Aparece aqui, Éder. Não, eu vou ter que mostrar ele hoje. Ele é nosso produtor geral aqui, tanto daqui do nosso programa Stories na TV, como do Acerto de Contas do Marcieri, né, Éder? Você, Ave Maria, ajuda muito, bastante a gente. A gente estava aqui nos bastidores. É um beijo para você. Você, Ave Maria,
que ajuda em tudo. E aí, gente, a gente estava aqui conversando nos bastidores, eu achei legal colocar isso, porque ele falou assim, não, temas delicados, suaves, porque eu falei antes, tipo, tristes, temas tristes. Aí eu disse, não, deixa tristes mesmo, porque não são temas tristes, não são delicados só, mas são tristes. Felizes que não é, né? Mas eu acho que foi isso que a gente estava conversando, eu achei interessante colocar para vocês. E o Éder até ajudou aqui na pauta de hoje, vocês estão por fora. Ele, além de produtor, ainda ajuda a gente aqui. Ele dá altas dicas na hora assim, Éder, por favor, Éder. E o tempo, Éder? Você esqueceu o tempo, Éder? Falando nisso, ele realmente esqueceu o tempo, aproveitar o momento de descontração, o tempo tá parado ali. Mas é porque... Mas é um momento de descontração mesmo, gente, porque esses temas realmente, como o Éder mesmo falou, são delicados e tristes também. Mas a gente colocou aqui uma coisinha só para a gente dar uma quebrada nesses tipos de temas que são mais fechados, né? E às vezes as pessoas ficam, mas não quero escutar muito sobre isso, porque são temas que são tristes. Mas a gente quer que isso passe e que venha a resolução desses sentimentos, né? Posso dizer sentimentos? Sim. E já pegando o gancho desses temas tristes, é algo que existe até um certo tabu que a gente fala, já falando sobre questões com a própria vida. Muitas vezes a gente evita falar sobre esse assunto, perguntar para outras pessoas, com medo de incentivar, de estimular, mas não. Muitas vezes a outra pessoa quer ajuda, precisa de ajuda. E você está conversando com ela sobre aquilo, não vai estimular. Muitas vezes a pessoa vai aliviar um fardo que ela tem, vai estar ali compartilhando. Você pode estar, assim, contribuindo de alguma forma para aquela pessoa, com aquela pessoa. É até legal porque, querendo ou não, muitas vezes a gente não tem, não é nem vontade, mas eu não quero que essa minha amiga, pode ser muito minha amiga, mas eu não quero conversar com ela sobre determinados assuntos, porque, querendo ou não, vai expor uma parte da gente, né? Eu falo, assim, de mim, mas pode ser de você aí em casa, né? Estou falando para que vocês entendam. Vai ser uma parte de mim que eu vou estar falando, mas eu não quero expor, né? O importante de você pegar e ir para um profissional, um terapeuta, ou um psiquiatra, um psicólogo, e que muitas vezes, nem é uma pessoa que você conhece, às vezes é uma indicação, mas você não conhece, então, ela não vai saber 100% da sua vida, né? E não vai estar convivendo socialmente com você todos os dias, ou em ambientes que você esteja, para que você não se sinta, como é que eu posso falar, ou envergonhado, ou, não sei dizer assim, qual palavra que eu posso... Com medo de ser julgado, com vergonha. Com medo de ser julgado, ou com vergonha de alguma coisa que você fala nas terapias, por exemplo, ou para suas amigas que você não pode falar, né? Até uma coisa que eu atendo muito adolescente, né? Atendo todas as idades, criança, adulto, adolescente. E uma coisa que acontece principalmente com os adolescentes, que eu vejo que muitas vezes eles ficam envergonhados, ficam tímidos, com receio ali de estar falando, se abrindo. E eu falo, olha, eu como psiquiatra, o seu psicólogo, a gente não está aqui para julgar, nem para dizer que está certo, nem errado, nem vou brigar. Estou aqui para te ouvir e para te ajudar, para te fazer refletir de uma forma diferente sobre algo que você está sentindo, algo que está acontecendo na sua vida. A gente está para ajudar, não para julgar. Naquele momento eu não tenho minha opinião pessoal. Eu estou lá como profissional para ajudar. É bem legal isso aí, né? Porque, como eu estava falando, muitas vezes a gente não fica muito à vontade de estar falando, conversando. Pode ser sua melhor amiga, pode ser sua mãe, pode ser seu parceiro, pode ser seu filho. Enfim, estou dando várias opções aqui de graus de importância, né, na vida de alguém. Mas que, na verdade, você não fica tão à vontade de falar sobre determinados temas com essas pessoas. E aí a importância de um profissional, né, que não vai estar ali para prestar atenção no que você é ou no que você está falando, mas vai solucionar algo que, às vezes, muitas vezes, está lá na infância e você não sabe, ou está na sua adolescência também e você não sabe, e às vezes já era um gatilho, né, a questão dos gatilhos mentais, que, você pode simplesmente passar por alguma coisa e que você já passou antes e você nem saber. E aquilo ali ativa. Como que funciona?
mais ou menos o pessoal de casa para explica melhor. Essa questão dos gatilhos é algo bem interessante, que tanto pode servir para coisas boas como para coisas ruins. Algum fato da sua vida, algo que aconteceu em algum momento, pode ter, de alguma forma, se fixado, né, digamos assim, ter marcado mais, chamado mais atenção, seja de uma forma positiva ou negativa. E muitas vezes algo minimamente parecido, às vezes a gente nem percebe, mas algo relacionado pode estar reativando aquilo ali, tanto para coisas boas como para coisas ruins também. Até voltando já para a questão de transtorno depressivo, transtorno ansioso, de fobias, a gente tem que ir aos poucos trabalhando essas questões, esses gatilhos, para o paciente ir melhorando e superando. Aquilo ali é algo gradativo. Eu ontem atendi uma paciente que tem medo de andar de avião e nunca andou de avião. E aí a gente começou, foi a primeira vez que a gente conversou, a gente começou a trabalhar sobre. E antes ela tinha esse mesmo problema andar de ônibus. E o marido foi ajudando aos poucos, gradativamente, ela ir superando esse medo de ônibus, que antes ela não andava de jeito nenhum, hoje ela já anda, já fica tranquila. E aí a gente usou esse mesmo raciocínio de aos pouquinhos se acostumando com a ideia para, no caso do avião. É engraçado. Minha mãe, por exemplo, ela nunca andou de avião e morre de medo. Até hoje não tem quem faça, ela nunca viajou de avião. Se tiver uma viagem que tenha que ser de avião, ela não viaja. Meu pai viajou uma vez e para nunca mais. E foi desse jeito também. E é engraçado, porque, tipo, às vezes até isso reflete na questão dos filhos também. A questão do medo. Porque, por exemplo, eu era para ser muito medrosa com muita coisa, porque os meus pais tiveram esses medos em relação, por exemplo, a isso, né? A minha mãe, ela tirou carteira de motorista. Ela até disse assim: mãe, você não tirou sua carteira. Tiraram para você. Brincando, né? Mas ela tirou e tem medo de dirigir. Até hoje, ela dirigiu uma vez para nunca mais. E todo ano renova a carteira. Não sei para quê, mas eu acho que serve como documento, só pode. A minha irmã, ela já tem esses medos todos que a minha mãe tem, ficou todo com ela. Não sei se a questão, tipo, da convivência direta com minha mãe, que acaba que ela absorvendo essas coisas e eu não. E eu já não tive isso. Quando eu comecei, eu lembro quando eu tinha 18 anos, ia fazer os 18 anos para tirar a carteira, primeira coisa que eu fiz, eu quero tirar minha carteira. Aí eu lembro que, tipo, demorei para tirar, tirei de quarta vez, mas porque eu ficava ansiosa. Não porque eu não sabia, mas era só na hora eu lembro do teste. E aí, quando eu tirei, né, da quarta vez, aí eu fiquei assim, meu Deus, ganhei o carro e agora como é que eu vou fazer? Peguei aquela BR aqui em Fortaleza, BR-116, né? O primeiro lugar que me colocaram foi pegar a BR-116. E dali, gente, eu fiquei, meu Deus, se eu conseguir pegar a BR-116, então o restante vai ser fichinha. Aí fui, né? E foi daí que eu fui, posso dizer, tirando o medo, né? Porque eu já fui logo no pior, que era na BR. Mas, por exemplo, a minha irmã, até hoje, vou até contar uma história aqui para vocês, que é bem interessante, essa da minha irmã. Ela tirou a carteira de motorista. A mamãe deu um carro para ela. Eu lembro como se fosse hoje. Aí, e zerado, ela tinha acabado. Vocês lembram do Celta? Pronto, era um Celta tirado mesmo da loja, 0 quilômetro. Aí ela foi e colocou na garagem, né? Tava lá. Ela disse assim, Mariana, vamos dar uma volta comigo? Aí tava uma amiga dela nesse dia. Aí fui dar a volta com ela. Quando eu cheguei em casa, isso na casa da minha mãe, essa história é real, é verdade, gente. Se ela souber que eu estou contando isso aqui, ela vai me matar, mas é verdade. E aí, eu lembro que eu fui lá na cozinha para beber água. Aí ela chegou com a amiga dela. Eu vou tentar colocar o carro para dentro. Aí eu, tá bom. Aí eu fui conversar com a amiga dela na cozinha, bebendo água. Quando eu escuto o sol, pô, pronto, eu pensei que tinha derrubado, era a casa. Chegou, eu fiz assim, ó, na hora. Quando eu vi o carro, ela entrou com o carro até o meio da sala. De verdade. Eu jurava que tinha caído era a casa toda. Aí, para poder falar isso para minha mãe estava chegando, aí ela já foi logo chorando e não sei o que, aquele desespero. Depois disso aí, o carro passou ainda quase 2 anos na garagem. Ela não sabe nem ligar, ela ligava. Eu que ligava.
Pra, tipo, esquentar o motor. Eu lembro como se fosse hoje. Aí depois ela vendeu o carro nunca mais. Já fazem anos que até hoje ela simplesmente não pega no carro para dirigir. Fez 3 vezes pânico para dirigir, não conseguiu até hoje. Aí eu fico, né, o tempo todo, vai lá tentar, porque se tu não tentar, não adianta que tu realmente não vai conseguir. Se fosse essa paciente fosse para você, você ia falar o quê? Pode começar andando de Uber, né? Ela já anda de Uber todo dia. Eu até brinco assim, a psicóloga dela disse assim, Rosali, você tem que comprar ou, sei lá, criar uma cachorrinha para você melhorar mais das suas ansiedades. Vixe, eu falei até o nome da minha irmã no programa. Mas tem problema não. Quem me conhece sabe que ela é minha irmã, ela é bem conhecida. Aí, a cachorrinha dela é uma chihuahua. Só que a cachorrinha dela, gente, a bichinha, infelizmente, ela é cheia de probleminha de saúde. Aí a bichinha pegou logo uma cachorrinha que tem um monte de problema de saúde. Ela, ao invés de melhorar, foi piorar. Passa o tempo todinho, meu Deus do céu, com essa cachorrinha no veterinário. E aí liga ansiosa, dizendo que a cachorrinha vai ter um problema, que não sei o quê. Eu acho muito engraçado. Eu acho que quando vocês vão, tipo, ver esse programa, vocês vão achar muito engraçado essas histórias que eu estou contando. Mas é verdade, vocês até vão lá no meu Instagram, que tem o Instagram dela, ela faz uns vídeos de comédia bem legal. Só que ela fica com vergonha. Na hora mesmo para mostrar, ela tem vergonha, mas é bem legal os vídeos dela. E, gente, o programa está terminando, né? Sinto muito dizer para vocês, estava tão legal nesse tema. Mas, como eu falei para vocês, vão lá no meu direct, quem for realmente assim tiver interesse de falar sobre esse tema, vai lá no meu direct, fala comigo que eu vou responder de verdade cada um de vocês que mandar falando sobre esse tema, especificamente esse tema de hoje. Os outros, né, a gente vai respondendo aos poucos, mas se for esse tema, eu prometo que eu vou responder. E foi muito legal esse bate-papo que a gente teve aqui com o Dr. Caio Dias. Vou deixar aqui também para ele se despedir de vocês. E muito obrigada mais uma vez por estar deixando eu entrar aí na sua casa e estar escutando o programa inteiro, a minha voz linda, maravilhosa. Um beijo bem grande para cada um de vocês. E eu encontro vocês no próximo Stories na TV e eu deixo a palavra com o Dr. Caio. Obrigado, Mari, mais uma vez pelo convite. Obrigado, pessoal de casa que acompanhou a gente. Esse programa foi um formato um pouquinho diferente, a gente deixou uma pauta mais aberta, mais contraída, até para falar um pouco sobre o nosso lado pessoal. Também somos pessoas iguais a vocês aí, não é porque a gente está desse lado que é diferente, a gente também passa pelos nossos problemas e resolvemos fazer um programa diferente hoje. Obrigado mais uma vez. Meu Instagram é dr.caiodias. Também sempre produzindo conteúdo bacana sobre saúde, qualidade de vida, se quiserem lá acompanhar, aceito sugestões também sobre vídeos, a gente também gosta de fazer vídeos engraçados. E até o próximo programa, obrigado. Um beijo, gente. Tchau, tchau. As emoções são parte importante de nós e estão presentes desde o dia em que nascemos. Elas são estados mentais e sensações físicas provocadas por algum estímulo e geralmente nos guiam no sentido de produzirem respostas eficazes para as mais diversas situações, como a ligação entre pais e filhos, conflitos entre irmãos, flertes e até discussões. Algumas emoções são básicas e universais, como a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Conforme envelhecemos, nossas emoções se tornam mais complexas por conta de nossas experiências e é importante tentar saber qual é a emoção que estamos sentindo para nos expressarmos de maneira correta. Isso é, não descontar suas raivas e frustrações em outras pessoas, não ter medo de tentar algo novo, respeitar os momentos de tristeza, algo normal que todos nós passamos, e ser alegre sempre que puder, mas respeitar os sentimentos das pessoas ao seu redor, afinal, não estamos todos com o mesmo sentimento no mesmo momento. Conhecer suas emoções trazem benefícios para a sua vida pessoal e profissional. E aí, você lida bem com as suas emoções?